Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 657, trazendo à rede o que está acontecendo. O que aconteceu comigo antes. No momento seguinte, ele viu Fan Xingjian, que estava atrás de Shan Yi. Ele fez isso? No entanto, o assunto com Fan Xingjian era apenas uma coisa insignificante. O que mais o preocupava era o benefício que Badi havia prometido dar a ele. Portanto, ele não deu atenção a Fan Xingjian e rapidamente se dirigiu na direção de Badi. No entanto, Shan olhou para Fan Xingjian e perguntou: "Você vai agir imediatamente?" Claro, Fan Xingjian não fez o movimento imediatamente. Ele encontrou aleatoriamente um lugar para se sentar enquanto enviava sua vontade marcial através de lacunas espaciais e tinha sua intenção de espada infiltrativa varrendo todo lugar. Depois que a formação da espada de erradicação celestial progrediu mais uma vez, a estrutura de sua vontade marcial passou por outra mudança. Através do físico de espada de conexão celestial, foi ainda mais condensado do que antes. No modo de batalha, sua vontade marcial geralmente também mudou de intenções de espada mortal para intenções de espada infiltrante do vazio, intenções de espada ali tipo switch, intenções de espada conquistadora, intenções de espada instantânea. No entanto, os 4 tipos de intenções de espada agora podem ser intercambiáveis livremente. Quando ele enviou a intenção da espada do vazio infiltrante, ele conseguiu atingir o maior limite que pôde para se esconder e se manter escondido. Enquanto a intenção da espada percorria toda a mansão, as informações sobre a condição de cada cavaleiro entraram no cérebro de Fan Xingjian. Ao mesmo tempo, as 3 espadas curtas de osso branco e a calamidade do trovão já estavam disparando através de lacunas espaciais, circulando por toda a mansão e estabelecendo a formação da espada de erradicação celestial. A partir desse momento, toda a mansão se tornou uma gaiola, permitindo que as pessoas entrassem, mas não saíssem. Ouvindo a pergunta de Shan Yi, Fan Xingjian olhou para todo lugar com indiferença e disse: "As pessoas dos 6 grandes clãs não chegaram, certo? Avise-me quando chegarem. Vou cuidar de todos eles de uma vez." Ao ouvir suas palavras, o Elder Grand finalmente não pôde deixar de dar um passo à frente e disse: "Senhor, por favor, preste atenção em suas palavras. Este lugar está cheio de personagens importantes de nossos 7 grandes clãs. Se você continuar a espalhar lixo, tome cuidado para não trazer problemas para você mesma. A jovem senhorita trouxe você para ajudar, não para criar problemas." Shan franziu a testa e disse: "Elder Grande. Está tudo bem." Fan Xingjian acenou com a mão e disse: "Faça o que quiser. Vou agir quando todos chegarem." Shan assentiu, mas foi puxado pelo Elder Grande e os outros. Este último disse: "Jovem senhorita, vamos encontrar Lord Badi primeiro. Já que planejamos nos juntar a esta aliança entre os 7 grandes clãs, devemos tomar a iniciativa de entrar em contato com ele e lutar por melhores benefícios." Shan olhou para os poucos anciãos, balançou a cabeça e sentou-se ao lado de Fan Xingjian. Ela não era uma tola. Depois de saber que Fan Xingjian havia matado consecutivamente os 5 chefes de clã, ela agora tinha uma compreensão completa dos poderes de Fan Xingjian. Além disso, já que ela havia decidido fazer isso, ela deveria ir até o fim. Como ela havia escolhido Fan Xingjian, suas ações deveriam ser completas para provar isso. Não seria bom se ela fosse indecisa, movendo-se entre os 2 lados. Vendo a ação de Shan Yi, o Elder Grande e os outros ficaram furiosos. Em particular, o Elder Grande olhou para os 2 e disse: "Jovem senhorita, você realmente vai ouvir o que esse garoto diz? Ouça o que ele está dizendo. Ele está sendo extremamente arrogante e ignorante. Você acredita em tais palavras?" Shan lhe deu uma olhada cuidadosa em Fan Xingjian. Vendo que ele havia fechado os olhos e parecia estar cultivando, ela disse: "Vocês podem apenas sentar aqui e assistir ao show. Desta vez, entre os 7 grandes clãs, é a chance do nosso clã Tianmen estar no centro das atenções." Suspiro. "Jovem senhorita, você vai se arrepender." O Elder Grande sentou-se de lado a contragosto.
Ele já havia decidido que, se Shan e aquele garoto tentassem qualquer outra coisa engraçada, ele os impediria, mesmo que tivesse que ultrapassar a linha. O ancião Obai, por outro lado, já havia fugido para procurar por Badi. No entanto, havia muitas pessoas esperando para falar com Badi, então ele teve que esperar dezenas de minutos antes de poder entrar. Ao ver Badi, o Elder Obai falou um pouco agitado: Lord Badi. Oh! Badi parou por um momento como se tivesse se lembrado de quem era esse homem. O ancião Obai do clã Tiamen. Ele deu um tapinha no ombro do Elder Obai e disse: Você se saiu bem desta vez. O Elder Obai sentiu-se oprimido pela graça de Badi e disse: Não, não é nada. Isso é algo que devemos fazer. Ele então apontou para a direção atrás dele e disse: Senhorita Shan, ele e os outros já estão aqui. A aliança entre os 7 grandes clãs é definitivamente uma história que entrará para a história. É uma honra poder fazer parte disso. Isto. Badi sorriu e acalmou o Elder Obai antes de continuar a dizer: Shan chegou também? Onde ela está? O Elder Obai disse imediatamente: Ela ainda estava comigo um momento atrás. Lord Badi, por favor, espere um momento. Vou buscá-la aqui imediatamente. Badi sorriu para as pessoas ao seu redor. Minhas desculpas a todos. Vamos todos esperar pela senhorita Shan então. Deveríamos. Esta é a primeira vez que Shan vem, disse o jovem mestre Meng com um sorriso. O jovem mestre Yi também disse: Nossos assuntos são pequenos. Deixe Shan vir aqui primeiro. Com flases consecutivos, o ancião Oba correu até Shan e agarrou a mão dela, querendo correr para onde Badi estava. No entanto, após um leve puxão, ele percebeu que Shan não mostrava nenhuma intenção de se levantar. Ele disse ansiosamente: Jovem senhorita, Badi ligou para você. Vamos passar rapidamente. Shan não respondeu, apenas olhou na direção de Fan Xingjian. Este ainda mantinha os olhos fechados como se tivesse perdido a conexão com todo o mundo externo. Portanto, ela respondeu: Eu não vou. Obai olhou furiosamente e disse furiosamente: Jovem senhorita, o que você está dizendo? Badi, os 4 cavalheiros e muitos outros especialistas estão todos esperando por nós. Shan acenou com a mão e disse: Vou ficar aqui. Você pode ir sozinha se quiser. Obai ficou furioso, mas não importa o quanto ele tentasse, Shan não cederia. Nesse momento, Qiu Ying, seguidor de Badi, se aproximou e perguntou: Qual é o problema? Por que vocês estão demorando tanto? Justamente quando Obai quis explicar, Fan Xingjian finalmente abriu os olhos. Seus olhos estavam cheios de luz de espada brilhante, como se contivessem um mundo de espadas. Todo mundo já chegou? Ele perguntou a Shan Yi. Shan Yi acenou com a cabeça e disse: A maioria do escalão superior dos 6 grandes clãs chegou. Fan Xingjian lançou um olhar indiferente para o Tio Ying e disse: Seu cultivo não é ruim. Você é um membro do escalão superior dos 6 clãs? Tio Ying franziu a testa e disse com orgulho: Sou apenas um pequeno ajudante ao lado de Lord Badi. Ele então olhou para Shan Yi. Senhorita Shan Yi, todo mundo está esperando por você lá. Venha comigo rapidamente. Fan Xingjian balançou a cabeça e disse: Chame Badi para vir aqui. Tenho algo a discutir com ele sobre os assuntos dos 6 grandes clãs. O que? Tio Ying ficou atordoado por um breve momento. Ele pensou que tinha ouvido errado. O ancião grande, o ancião Obai, assim como os outros anciãos do clã Tiamen também começaram a ficar nervosos. Eles olharam para Fan Xingjian com olhos que pareciam cuspir fogo e rapidamente explicaram: Senhor Ying, esse cara não é membro do nosso clã Tiamen. Ele está falando besteiras. Não dê atenção a ele. No entanto, os olhos do Tio Ying brilharam friamente enquanto ele dava grandes passos em direção a Fan Xingjian. Senhorita Shan Yi, não é que eu não esteja mostrando nenhum respeito por você. No entanto, não há como eu deixar este homem escapar quando ele ousar insultar Lord Badi. Caso contrário, o que vai acontecer com os regulamentos do clã da luz sagrada que foram transmitidos através dos séculos?
O que será do prestígio dos 6 grandes clãs? Jovem, hoje vou lhe ensinar uma boa lição. Vou lhe contar o que significa haver regras e regulamentos rígidos, e o que significa quando dizem que o problema vem da boca de alguém. Fan Xingjian disse calmamente, porque o fraco quer lutar. Então, com um único toque de seu dedo, uma intenção de espada infiltrating Void disparou no corpo do Tio Ying. Este último ficou furioso e quis retaliar. No entanto, ele imediatamente sentiu uma grande dor, finalmente gritando em agonia e depois em desespero. Em tão pouco tempo, sua vida inteira de cultivo foi prejudicada e ele caiu no chão de joelhos, olhando para Fan Xingjian com um olhar cheio de ódio e fúria. Lord Badi não vai deixar você escapar. Você acha que será capaz de deixar este lugar depois de fazer essas coisas? O Elder Obai engasgou e olhou para Fan Xingjian com grande ódio. Estrela. Você está tentando fazer com que nosso clã Tiumen morra. O Elder Grande gemeu dolorosamente enquanto olhava para o aleijado Tio Ying com uma expressão de terror. Os outros anciãos do clã Tiamen ficaram primeiro chocados, então expressões de grande desespero pairaram em todos os seus rostos. E pensar que o subordinado de Baide estava aleijado. Ninguém ousou sequer tentar imaginar o quão enfurecido Baide ficaria. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 658. Aqueles que se ajoelharem não morrerão. Ancião Obai foi o primeiro a reagir. Com um berro furioso, seu corpo brilhou com mais de 1000 feixes de luz branca saindo de seu corpo, assumindo a aparência de vários milhares de deuses. Ele então perfurou o espaço, e os vários milhares de deuses também perfuraram juntos simultaneamente. Era como se os deuses estivessem furiosos, aplicando o castigo divino. Uma miríade de raios e chamas jorrou em direção a Fan Xingjian. O ataque enfurecido do ancião Obai foi lançado com todo o seu poder. No entanto, quantos especialistas estavam presentes neste encontro? Com a existência dos 7 grandes clãs e incontáveis outros poderes, havia mais de 100 pessoas presentes apenas entre os cavaleiros da segunda transição. Havia também mais de 10 semideuses. Como tal, o ataque do ancião Obai atraiu os olhares de muitas pessoas presentes. Diferentes pensamentos passaram pela mente de todos na velocidade da luz. HMMM. Esta é a palmeira sagrada do panteão do clã Tiamen. Que força de palma dominante. Usar a força de alguém para imitar o poder dos deuses e usar o corpo físico para agir como a corte celestial. Este é o poder do clã Tiamen. Este é o ancião Obai do clã Tiamen. Quem é aquele jovem que ele está atacando? Obai é considerado bastante forte. Parece que esse jovem está morto, a menos que alguém o salve. Muitos pensamentos diferentes passaram pela mente de todos. No entanto, no momento seguinte, o pé de Fan Xingjian já estava pisando no peito do Elder Obai. Então a luz branca se dissipou e os raios e as chamas se extinguiram como se alguém tivesse apagado a chama de uma vela levemente. Fan Xingjian pisou fundo com uma força que quebrou completamente o ataque da palma da mão de Obai. Simultaneamente, Obai foi chutado no chão com um estrondo alto. Ele rolou todo o caminho até onde o Tio Ying estava, parando em uma posição ajoelhada, onde a parte superior do corpo caiu frouxamente no chão. Fan Xingjian conseguiu enviar Obai de volta com um chute. Ele disse calmamente, você pode se ajoelhar junto com ele. Obai rugiu furiosamente, mas percebeu que não conseguia nem abrir a boca. Querendo se levantar, ele convocou todas as suas forças. No entanto, ele percebeu que havia ondas de intenção de espadas suprimindo-o, permitindo apenas que ele se ajoelhasse ao lado do Tio Ying. Vendo esta cena, o rosto de todos brilhou com emoções de choque, surpresa, curiosidade, bem como expressões de assistir um bom show. Um brilho de luz brilhou nos olhos do Elder Grande. Ele sentiu como se um grande problema fosse cair sobre eles, e ele estava completamente assustado e sem fala. Xinxingue também ficou chocada ao assistir esta cena em transe. Quem diabos é esse cara? E pensar que ele ousaria levantar as mãos aqui. Ele agora está condenado. O clã da luz sagrada provavelmente não deixará escapar.
Ela então ouviu um suspiro e se virou para olhar para Audrey, apenas para encontrar Audrey olhando para Fan Xingjian com grande espanto. Xinxinger perguntou curiosamente, Audrey, você o conhece? Bai Ji e os outros também voltaram seus olhares na direção de Fan Xingjian. No entanto, quando eles viram Fan Xingjian chutando o ancião Bai, nenhum deles tomou nenhuma atitude. Era como se eles não se importassem o suficiente para tomar qualquer atitude. O jovem mestre Meng, que tinha cabelo roxo e parecia muito sonhador, viu que Baidi estava franzindo a testa e imediatamente saiu. Ele olhou para Fan Xingjian e disse, quem diabos é você? Como ousa levantar as mãos aqui? Você quer fazer inimigos de nossos 7 grandes clãs? Fazer inimigos? Fan Xingjian lançou um olhar em sua direção e disse, vocês nem têm o direito de escapar quando estão bem na minha frente. Como vocês podem ser inimigos? O jovem mestre Meng ficou tão zangado que começou a rir. Que tolo arrogante e ignorante. Shan Yi, onde diabos você encontrou esse palhaço? Shan Yi não havia falado uma única palavra desde o início e apenas ficou quieto atrás de Fan Xingjian como um atendente dócil. As outras pessoas presentes também ficaram muito surpresas quando a viram fazendo isso. Eles olharam para Fan Xingjian com uma expressão divertida. E pensar que até Shan Yi estava agindo tão obedientemente. Todos eles agora estavam curiosos sobre a identidade de Fan Xingjian. Quem diabos é essa pessoa? E pensar que ele ousaria levantar a mão aqui. Ele deve ter algum tipo de apoio. E daí se ele tem algum apoio? Há pessoas de todos os 7 grandes clãs aqui. Lord Baidi atingiu o nível divino, e os 6 antigos ancestrais também são extremamente poderosos. Não importa o quão forte seja o apoio dele, é possível para enfrentar os 7 grandes clãs. Audrey também olhou para esta cena com grande surpresa. Embora a aparência de Fan Xingjian tivesse mudado um pouco, ela ainda podia ver algumas áreas familiares. Ele poderia ser Fan Xingjian. Por que Fan Xingjian está aqui? Porque ele está fazendo inimigos dos 7 grandes clãs. Isto é mal. Os 7 grandes clãs são um círculo social que se mantém oculto, e Xingjian provavelmente ainda não sabe que os 6 antigos ancestrais atingiram o nível divino. Isso não vai cair bem. Pensando nisso, o rosto de Audrey estava cheio de ansiedade. Ela queria lembrar Fan Xingjian sobre os assuntos relativos aos 7 grandes clãs. Ouvindo as palavras do jovem mestre Meng, Shan Yi finalmente olhou para cima, balançou a cabeça e disse, jovem mestre Meng, você não entende. Antes do Senhor, não faz sentido mesmo que os 7 grandes clãs unam forças. É melhor você se render para evitar qualquer arrependimentos. O jovem mestre Meng riu loucamente quando ouviu isso. Era como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada. Não adianta mesmo que os 7 grandes clãs unam forças. Você acha que ele é Alexandre? Ou que ele é o rei guardião da Igreja da Verdade Universal? Mesmo que o rei guardião da Igreja da Verdade Universal venha aqui hoje, eles não ousariam para humilhar facilmente nossos 7 grandes clãs. Garoto, você teve sua parte dos holofotes hoje. Agora, você pode pagar por isso com sua vida. O jovem mestre Meng já havia lançado seu ataque antes de terminar suas palavras. Ele parecia ter se transformado em fumaça verde, perdendo completamente a forma física. Um sentimento onírico e ilusório brotou. Aos olhos de todos, o céu parecia ter escurecido, a terra distorcida e o mundo inteiro se transformou em fragmentos. As distâncias, a luz e a escuridão, assim como as direções, pareciam contraditórias, e era como se alguém tivesse entrado nas profundezas de um sonho. Todos não puderam deixar de sentir grande admiração por esse movimento e elogiaram o jovem mestre Meng. No entanto, no momento seguinte, um pé desceu dos céus como o pé do Lorde Demônio do Inferno. Rasgou o céu, quebrou o chão e transformou a atmosfera ilusória diante dele em fragmentos. O jovem mestre Meng gritou de surpresa e quis recuar. No entanto, ele sentiu um forte vendaval em sua direção junto com o poder de Fan Xingjian. A pressão do vento era tão intensa que parecia tão pesada quanto o Monte Tai e, ao pressioná-lo,
Ele ficou incapaz de se mover. A luz divina brilhou e várias dezenas de feixes de luz colorida explodiram. Eles eram das várias armas divinas que o jovem mestre Meng equipou em seu corpo. Porém, antes desse pé, aquelas armas divinas eram como brinquedos de criança. Bang bang bang. Em meio a sons explosivos altos, eles explodiram sob a pressão da força da espada que cruzou o espaço. Com um grande estrondo, o pé finalmente pisou na cabeça do jovem mestre Meng. Houve um som de estalo e a força da sola do pé empurrou o jovem mestre Meng de joelhos, abrindo dois pequenos buracos no chão. No entanto, esse jorro de poder não parou e continuou a cair. Ah! O jovem mestre Meng rugiu furiosamente. O poder das 1024 sementes especiais explodiu de seu corpo e os muitos fluxos de aura de bons sonhos surgiram. No entanto, seus ossos continuaram a ranger e seu corpo sangrou furiosamente. O jovem mestre Meng não conseguiu aguentar um milissegundo. Então ele mais uma vez caiu no chão e sua cabeça foi esmagada. Fan Xingjian manteve o pé na cabeça do jovem mestre Meng, mantendo-o no chão. Ele cruzou os braços diante do peito e olhou para os 7 grandes clãs que estavam à sua frente. Eu sou Fan Xingjian. Aqueles que se ajoelharem no próximo minuto não terão que morrer. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 659. Baidi entra em ação vendo que Fan Xingjian conseguiu pisar no jovem mestre Meng. Todos ficaram muito surpresos. No entanto, no momento seguinte, uma vez que Fan Xingjian deu seu nome, eles ficaram ainda mais surpresos. Fan Xingjian? Então é ele. Não é de admirar que ele ouse levantar a mão. É aquele Fan Xingjian que matou Xie e aleijou o primeiro príncipe. Ele é realmente audacioso. O Elder Gran finalmente entendeu tudo, então é por isso. E pensar que na verdade é Fan Xingjian. Não é de admirar que a senhorita Shan permita que ele faça o que quiser. No entanto, no momento seguinte, uma pitada de ódio brilhou nos olhos do ancião grande. Mas, jovem senhorita, estamos enfrentando os 6 grandes clãs, e os 6 antigos ancestrais muito atingiram o nível divino. Mesmo que Fan Xingjian possa enfrentá-los, o que acontecerá com nosso clã Tianmen? Neste momento, o Elder Gran apenas sentiu que Shan ainda era muito jovem e havia tomado uma decisão muito apressada. Grande pensamento, jovem senhorita, você está ciente de que colocou nosso clã Tianmen em grande turbulência? Assim que descobriram a identidade de Fan Xingjian, todos finalmente entenderam o apoio desse jovem. Ser capaz de matar o imortal Xie, derrotar o Blue Sacred Monolith e alejar o primeiro príncipe. Era verdade que ele tinha o poder de estar no topo do mundo. No entanto, agora, ele estava enfrentando Baidi, assim como os 7 grandes clãs. Xinxinger balançou a cabeça. Então é Fan Xingjian. Ele é ainda mais audacioso do que os rumores o pintam. No entanto, agora, ele não está enfrentando o especialista em nível divino de segundo nível, Xie, nem o especialista em nível divino de segundo nível, o Luar Sagrado Azul, nem está enfrentando o primeiro príncipe. Ele está enfrentando Baidi e os 6 antigos ancestrais, um total de 7 especialistas de nível divino. Ele está enfrentando os 7 grandes clãs, que puxaram inúmeras cordas da escuridão neste império, por mais de 100 anos. Eles possuem riqueza igual a de um país inteiro e poder avassalador. O que Xinxinger disse foi o que muitas outras pessoas presentes estavam pensando. Na opinião deles, era verdade que Fan Xingjian era muito poderoso e, se algum deles o encontrasse, não seria capaz de fazer nada além de se submeter. No entanto, antes dos 7 grandes clãs com uma história de vários séculos, e antes da obtenção do nível divino pelos 6 antigos ancestrais e seus ganhos de proezas imensuráveis, Fan Xingjian parecia ser muito frágil. Além disso, ele já havia incorrido na ira da família real do Império. Como ele poderia ousar fazer mais inimigos? Eu entendo agora. Fan Xingjian provavelmente ainda não sabe que os 6 antigos ancestrais já atingiram o nível divino. Ah, eu me pergunto se Fan Xingjian sabe que há um total de 7 especialistas de nível divino apoiando os 7 grandes clãs. Como ele se sentiria então?
Ele provavelmente morreria de arrependimento. Ele já ofendeu a família real. Ser capaz de sobreviver por muito tempo. Todos olharam para Fan Xingjian como se estivessem esperando para assistir um bom show. Era como se estivessem esperando para ver sua expressão atordoada depois de descobrir a verdade. Quanto ao que Fan Xingjian havia dito, que aqueles que se ajoelhassem não teriam que morrer, eles não prestaram atenção a essas palavras. A senhora de beleza incomparável que estava atrás de Baidi também pensava o mesmo. Ela olhou para Fan Xingjian e balançou a cabeça. É uma pena que vocês tenham vindo aqui sozinhos. Se fosse qualquer outra hora, você ainda teria a opção de recuar. No entanto, com todos os 7 grandes clãs reunidos aqui hoje, você não poderá sair facilmente. Entre os 4 cavaleiros, o jovem mestre Yi era o mais próximo do jovem mestre Mene. Agora mesmo, vendo que seu bom amigo estava sendo pisoteado sob os pés de Fan Xingjian, a fúria brilhou em seus olhos e ele foi o primeiro a sair e dizer: Fan Xingjian, você ainda não deve saber que tipo de oponente você tem. Ofendido. Nossos 7 grandes clãs se desenvolveram por vários séculos e nosso poder supera em muito a sua imaginação. No momento, os 6 antigos ancestrais alcançaram o país divino e Lord Badi já alcançou o primeiro nível do nível divino. Ao enfrentar 7 níveis divinos especialistas, mesmo a família real do Império não seria capaz de tratá-los levianamente. Mas pensar que você ousaria insultar nossos grandes clãs aqui. Você realmente não conhece nada melhor. O jovem mestre Yi sabia que não era páreo para Fan Xingjian, portanto não planejava lutar. Ele apenas falou com confiança e compostura, acertando onde doía com cada palavra. Fan Xingjian, se você não deseja ir contra os séculos de influência que nossos 7 grandes clãs construíram, se você não deseja ofender nossos 7 especialistas de nível divino, então se renda, peça desculpas e admita seu erro. Ainda pode ter uma chance de manter sua vida. Ao ouvir as palavras do jovem mestre Yi, todos começaram a rir. Eles olharam para Fan Xingjian, como se estivessem esperando para ver um palhaço que havia entrado no corredor errado, esperando para ver a expressão atordoada de Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian não mostrou sinais de surpresa. Pelo contrário, ele olhou para o jovem mestre Yi como se estivesse olhando para um tolo. Então, ele soltou um suspiro, que tomou a forma de uma espada. Lixo. Bang. Uma linha branca disparou e o som explosivo que tocou com ela soou como várias dezenas de milhares de raios passando no espaço vazio. O jovem mestre Yi foi lançado voando, como se tivesse sido eletrocutado. Ele instantaneamente derrubou 12 pequenos edifícios, poeiras subindo enquanto ele voava. Então, com um estrondo alto, ele colidiu com uma parede e a parte inferior de seu corpo foi explodida em uma pilha de mingau. Como você ousa? Quando Baidi viu Fan Xingjian agir, ele sabia que não poderia ser bom. Assim que ele estava se movendo, a espada Kiss de Fan Xingjian disparou através de lacunas espaciais, aparecendo e desaparecendo, tornando difícil entender onde eles estavam. E com esse pequeno atraso, a metade inferior do corpo do jovem mestre Yi foi destruída. Agora, ele se contorcia lentamente enquanto regenerava seu corpo. À medida que a luz sagrada branca se estendia para fora e envolvia os arredores, o marcial de Baidi explodiria. Fan Xingjian. Que audácia! Eu não queria fazer de você um inimigo, mas pensar que você não sabe o que é bom para você continua criando problemas para nossos 7 grandes clãs uma e outra vez. Você estamos realmente cortejando a morte. Você realmente acha que não somos páreo para você? A partir de hoje, nossos 7 grandes clãs e nossos 7 especialistas de nível divino farão tudo para lutar com você. A vontade marcial de Baidi se expandiu como luz sagrada, e um sentimento escaldante parecia permear o ar. Envolvidos pela luz sagrada, todos tiveram o desejo de cometer suicídio para expiar seus pecados, sentindo vergonha de sua própria indignidade. Que incrível luz divina do julgamento! Disse que sob esta luz divina do julgamento, o sentimento de culpa pode chegar a um extremo e quando esta habilidade é treinada ao máximo,
O usuário pode forçar alguém a cometer suicídio com apenas um único olhar. Feixes de luz branca irromperam, acompanhados pela forte ressonância dos hinos. Ondas de emoções que vieram do universo desolado, da poesia histórica que os humanos antigos escreveram, vieram à tona. Todos pareciam ter visto os sentimentos elevados de grandes heróis de gerações de humanos se sacrificando para salvar a humanidade e salvar o mundo. Sentimentos de querer se juntar às fileiras dos heróis, de se oferecer, e também sentimentos de vergonha e culpa, arrependimento pelo que fizeram em suas vidas gradualmente brotaram em seus corações. Era a técnica final do clã da luz sagrada, a luz divina do julgamento. Era uma técnica marcial extremamente poderosa que tomou forma no conceito de sacrificar todas as vidas para salvar todas as vidas. Uma arte secreta inigualável que atacava a mente. A senhora de beleza incomparável estava atrás de Baidi, olhando para sua aparência divina enquanto ele flutuava no ar e pisava no espaço vazio enquanto enviava uma miríade de raios de luz explodindo. Ela também estava cheia de espanto esmagador. Baidi ficou ainda mais forte novamente. Lembro que sua luz divina do julgamento não era tão forte. E pensar que agora até eu estou tendo a sensação de uma mariposa querendo pular nas chamas e pensamentos de querer sacrificar minha própria vida. Apesar disso, Fan Xingjian ainda é um especialista que matou um especialista de nível divino de segundo nível. Afinal, Baidi é provavelmente um pouco mais fraco, em comparação. No entanto, no momento seguinte, todos entenderam no que Baidi estava contando. Dentro de um raio de vários lis, muitos pilares de luz cercaram. Baidi sabia que Fan Xingjian era muito poderoso e havia ativado a grande formação que protegia as montanhas desde o início. Sob o reforço da grande formação, ele agora estava envolvido pela luz branca e sua aura subiu lentamente enquanto o poder infinito jorrava de todos os seus membros e ossos. Dentro de um raio de vários lis, a energia da luz do sol acumulada por vários séculos agora se reunia no corpo de Baidi. Séculos de luz solar foram liberados em um único segundo. Quão aterrorizante era essa proeza! Era como se vários bilhões de energia solar tivessem explodido, semelhante ao poder de toda a luz solar do mundo sendo liberada em um instante em um único feixe pontiagudo. Com um poder tão aterrorizante, até o espaço parecia tremer, dando a impressão de que iria derreter. Foi só então que todos reagiram. Isso mesmo. Ainda existe a grande formação do clã da luz sagrada que protege a montanha. Esta grande formação acumulou incontáveis anos de energia e mesmo Fan Xingjian não será capaz de rompê-la facilmente. Esta é a acumulação de poder do clã da luz sagrada. Enquanto Baidi caminhava em direção a Fan Xingjian, seu corpo não mudou nada, mas ele parecia estar mais ereto, sustentando os céus. Pelo contrário, Fan Xingjian parecia estar ficando cada vez menor. Era como se ele fosse um homem mau que acumulou toda a crueldade e maldade do mundo. Baidi declarou friamente, Fan Xingjian, esta grande formação celestial nunca foi ativada desde que foi criada, 300 anos atrás. Ela só pode ser usada para atacar uma vez. A riqueza de energia acumulada aqui ao longo de 300 anos é suficiente para comprar toda a região do Gelo do Norte. Era para ser usado para lidar com especialistas da Associação de Magos ou da Igreja da Verdade Universal. Você pode se orgulhar de encontrar seu fim sob esta formação. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 660. Diretamente pisoteado até a morte, todos tiveram a ilusão de que Baidi deveria matar essa pessoa imediatamente. Muitos pensamentos passaram por suas mentes na velocidade da luz, mas na vida real, o fluxo do tempo ainda era tão rápido quanto antes. Baidi estava emitindo luz sagrada por todo o corpo. Ele chegou antes de Fan Xingjian e bateu com a palma da mão, trazendo consigo as crenças de expiação, sacrifício e salvação. Sob o reforço da formação que protegia a montanha, o poder que Baidi liberou naquele momento foi esmagadoramente destrutivo. Enquanto estava sob o poder violento, a luz branca foi distorcida em um pedaço e depois condensada em um estado aparentemente material antes de pressionar Fan Xingjian. Era como se um sol inteiro tivesse sido lançado em sua direção.
Em meio às camadas e camadas de luz branca, todas as partículas físicas começaram a fervilhar, liberando constantemente inúmeras explosões. No entanto, todos eles estavam firmemente trancados dentro do espaço distorcido e reunidos em direção a Fan Xingjian. Diante dessa palma que desceu dos céus, representando a salvação e trazendo consigo o poder do sol, Fan Xingjian bufou friamente. Então ele estendeu a mão, alcançando Badi. Cada um dos dedos da mão enorme parecia conter a intenção da espada. Estendeu-se com uma força que parecia querer rasgar os céus e a terra, e rasgou a luz do julgamento em pedaços. Então, quando bang 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 sons de explosões soaram, o corpo físico de Fan Xingjian se despedaçou e remontado novamente. Seu corpo físico se transformou em um gigante com altura de várias centenas de metros sob a transformação de sua vontade marcial. Ele então agarrou Badi em sua mão. O que? Não importa quanta luz branca Badi enviasse saindo de seu corpo, ele não conseguiu escapar do alcance de Fan Xingjian. O que mais surpreendeu Badi foi que Fan Xingjian havia quebrado facilmente o ataque que ele havia feito depois de ativar a formação e reunir todos os seus poderes. No momento seguinte, a formação continuou a atacar. 10.000 pilares de luz explodiram, perfurando o céu e disparando em direção ao corpo de Fan Xingjian. Embora esta grande formação não tivesse o apoio dos portões do céu, ela também armazenou e acumulou uma quantidade tremenda do poder da luz solar em vários lis. Depois de se acumular continuamente por várias centenas de anos, sua proeza ultrapassou em muito até mesmo a da formação estabelecida na ilha tropical usando os portões do céu. No entanto, quanto mais forte era Fan Xingjian agora. Diante daquela luz branca sem fim, ele pisou no chão e gritou alto como um velho tiranossauro enfurecido. Com um único uivo, ele disparou camadas de ondas sonoras empilhadas enquanto trazia as radiações do espaço distorcido. No chão, o impacto de seu pé também enviou correntes de ar fervilhantes. Com uma única pisada e rugido, o chão dentro de 100 lis explodiu. Todo o vale da montanha estava em estado de destruição com a mansão tendo sido enviada voando. Os 10.000 pilares de luz se despedaçaram e a grande formação se despedaçou quando o rugido soou. O corpo físico de Badi foi reduzido a pó. Ele se transformou em uma bola de luz branca reunida na palma da mão de Fan Xingjian. Ele gritou surpreso, Fan Xingjian. Os 6 antigos ancestrais não vão deixar você escapar. Deixe-me ir. Apertando a palma da mão, Fan Xingjian transformou Badi em uma pasta e o jogou fora. Badi foi esmagado e jogado contra o chão. Como se um meteoro tivesse desabado, uma enorme cratera foi criada, enviando poeiras sem fim enquanto Badi lutava dolorosamente para se regenerar. Eu já feri gravemente Jacob e matei os outros 5. Se Jacob se atrever a aparecer hoje, vou arrancar aquele traje celestial de pano dele. No chão, a residência estava desmoronando. No entanto, todos os presentes eram especialistas, então todos recuaram e não houve uma única morte. Além disso, Qiu Ying, o Bai e o jovem mestre Meng foram protegidos pela intenção da espada de Fan Xingjian e, portanto, também ficaram ilesos. À medida que a intenção da espada do vazio infiltrado irradiava, as palavras de Fan Xingjian e a cena dele matando e ferindo gravemente as 6 cabeças do clã foram transmitidas à mente de todos em um piscar de olhos. Se Fan Xingjian tivesse liberado essas cenas de suas memórias antes, as pessoas presentes provavelmente seriam incapazes de confiar nele facilmente, talvez até suspeitando que Fan Xingjian havia forjado essas imagens para mentir para elas. No entanto, vendo que Fan Xingjian havia esmagado seus oponentes em sucessão e até mesmo transformado Badi em pasta com grande facilidade. Vendo fazendo tudo isso com um impacto surpreendente e impressionante, ninguém ousou duvidar dele ainda mais. Fan Xingjian. Badi rugiu. Ele regenerou seu corpo físico mais uma vez e disparou no ar, como se quisesse lutar mais uma vez. No entanto, Badi nem havia voado por 3 metros quando o pé enorme de Fan Xingjian bateu no chão. Quando este pé mergulhou,
Muitas rachaduras de vários quilômetros se estenderam sob seu pé em todas as direções. O pé mais uma vez transformou Badi em pasta, e Fan Xingjian disse friamente: vocês ainda têm 52 segundos restantes. Enquanto um poder violento jorrava por todo o vale, uma aura surpreendente continuava a ressoar no coração de todos. Em particular, as cenas de Fan Xingjian pisoteando o clã da luz sagrada, matando as cabeças dos 5 clãs com um ataque de espada a cada, ferindo gravemente Jacob e enfrentando Alexandre continuaram a permanecer em suas mentes. Parecia que só agora todos se lembravam das palavras anteriores de Fan Xingjian: ajoelhe-se, você não morrerá. Com um baque, o Elder Grand foi o primeiro a cair de joelhos. Eu estava errado, eu estava errado. Senhorita Shan, ele fez o julgamento certo. Fan Xingjian é realmente um grande talento que surgiu. Ele provavelmente será imparável em todo o Império no futuro. Então, enquanto mais sons surdos continuavam a soar, muitas pessoas dos 7 grandes clãs caíram de joelhos. O jovem mestre Lei gritou furiosamente: vocês estão loucos? Porque estão acreditando no lixo de Fan Xingjian. Levantem-se. Levantem-se, todos vocês. Caminhando, o jovem mestre Lei os puxou um após o outro. No entanto, essas pessoas não prestaram atenção a ele. Todos eles correram para se ajoelhar. Agora, aos olhos deles, Fan Xingjian era uma lenda viva, uma verdadeira lenda. Xinxinger olhou para esta cena atordoada enquanto observava Fan Xingjian, que estava de pé como se estivesse sustentando o céu. Sua boca ficou aberta do começo ao fim, incapaz de fechar. Pensar que até mesmo os 6 antigos ancestrais foram derrotados. Mesmo Badi não foi capaz de receber um único ataque dele. Quão poderoso é este Fan Xingjian? Finalmente, suas pernas ficaram moles e ela também caiu de joelhos. Simultaneamente, ela se virou para Audrey, sorriu amargamente e disse: Audrey, eu queria puxar você para se juntar a mim. No entanto, você já está sendo protegido por Fan Xingjian para começar. Eu fui muito precipitado. Audrey balançou a cabeça, sem dizer uma palavra. Ela apenas olhou para Fan Xingjian com uma expressão complicada em seus olhos. Agora mesmo, aos olhos dela, Fan Xingjian, que pisou em Baidi e destruiu os 7 grandes clãs, era incrivelmente bonito. A senhora de grande beleza, que estava atrás de Baidi anteriormente, agora também parecia extremamente abatida. Ela não esperava que isso acontecesse. Badi foi derrotado. Como isso é possível? E pensar que Fan Xingjian derrotou os 6 antigos ancestrais? Como isso pode ser possível? No entanto, Fan Xingjian não deu uma única olhada para essas pessoas que se ajoelharam. A intenção da espada infiltratim Vodi continuou disparando em direção aos vales das montanhas circundantes. Então, com um rugido enorme, eles afastaram as nuvens e abriram uma área de céu azul claro. Jacob, saia daqui. Se você ainda não sair, vou pisotear seu precioso sucessor até a morte completamente. Baidi lutou loucamente sob o pé de Fan Xingjian, mas sob as camadas da espada Kiss, ele foi incapaz de se mover nem um pouco. Agora, grandes sentimentos de humilhação surgiram em sua mente. Então, neste exato momento, pedaços de areia e pedra de repente voaram no ar. 6 figuras desceram do céu e a vontade de Jacob surgiu. Fan Xingjian, você pediu por isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.